Não é possível que você tá falando com um monte de gente no WhatsApp ao mesmo tempo. É prática. Dudu, amor, fui te buscar na facu e você não tava. Não assistiu todos os horários? Não, matei os 2 últimos. Papai, filha, a lua tá linda hoje. Demais, uma bola gigante, dá pra ver todas as crateras. O Vitor, Lu, aqueles filhotinhos da sua cadela ainda estão sem dono? Não, tinha prometido dar pra 2 vizinhos. A Ana, Lu, minha bunda ficou grande com esse biquíni, né? Olha a foto. Não viaja, amiga. Filha, a lua tá linda hoje. Não viaja, amiga? Amor, fui te buscar na facu e você não tava. Não assistiu todos os horários? Não, tinha prometido dar pra 2 vizinhos. Lu, aqueles filhotinhos da sua cadela ainda estão sem dono? Não, matei os 2 últimos. Lu, minha bunda ficou muito grande com esse biquíni, né? Demais, uma bola gigante, dá pra ver todas as crateras.